em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Aleluia! Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente olha e se enche os nossos olhos com essa palavra. Mas olha, presta atenção, em especial no versículo anterior, o versículo de número 12. Amados, eu estou gripado não, é o quebrantamento do Espírito, viu? Não precisa se preocupar não, o pastor não está com vírus, o pastor não está gripado. É o quebrantamento que vem, a gente chora, e é assim mesmo, não é gripe. Versículo 12, o apóstolo Paulo está no momento, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está num momento de muita dor, ele está num momento de escassez até. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, se você se lembrar lá do livro de Atos, quando ele esteve na cidade dos Filipenses, ele sofreu bastante perseguição. Foi nessa cidade dos Filipenses que Paulo ficou preso junto com Silas, depois de ter sido açoitado. Ele foi encarcerado injustamente, ele foi encarcerado injustamente, depois de ter sido açoitado, e durante a noite toda ele adorou ao Senhor. Foi nessa cidade dos Filipenses. Nessa cidade dos Filipenses que Paulo passou longos dias, sem fruto, sem mover do Espírito, sabe? Aparentemente sem nada acontecer, de muita correria, ele querendo ir para um lado, acabava indo para outro, não dava certo aqui. Foi em Filipenses que ele passou por esse momento de luta. Mas também é em Filipenses que a gente chama essa carta de carta da alegria. Aqui a alegria de Paulo é demonstrada. A alegria de Paulo é visível nessa carta. E foi num momento terrível da vida dele em que ele escreveu isso. Só nesse capítulo 4, que inclusive eu tenho olhado as lives dos amigos pastores, esse capítulo 4 é um dos mais lidos nesse tempo de crise, de pandemia. Só nesse capítulo 4, no versículo 1, a gente encontra a palavra alegria. Só no capítulo 4, no versículo 4, a gente encontra a palavra alegria 2 vezes. A gente encontra também a palavra alegria no versículo 10. Só aqui, ó, nessa página aberta, nesses poucos versículos, eu já encontrei a palavra alegria 4 vezes. Mas Paulo está numa situação em que, no natural nosso, ele não deveria estar alegre. Paulo, aqui no capítulo 4, ele relata que recebeu donativos dos irmãos filipenses. Ele recebeu ajuda financeira mesmo dos irmãos filipenses. Aqui no capítulo 4, ele recebe essa doação e está contando, ele está agradecendo aos irmãos de Filipenses. Aí é quando ele libera essa palavra. É quando ele diz: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Gostou da caneca, Maria Melo? Foi minha cunhada Ivone que me deu. Olha que legal. Salmo 46. Salmo 46 é aquele salmo do Altíssimo, né? Do santuário do Altíssimo que inspirou o nome da igreja. Personalizada. Deus abençoe minha cunhada Ivone. Então Paulo aqui relata que aqui no capítulo 4, versículo 12, que ele sabe estar em momentos de abatimento e em momentos de abundância. Ele sabe se portar. A vida do apóstolo não é uma vida de mar de rosa, não. Pelo contrário. É uma vida de muita perseguição. É uma vida de prisões e prisões. Mas mesmo assim, ele sabe se manter com saúde mental e falar de alegria e sentir a alegria mesmo nesses momentos de crise. Repito, mesmo em momentos de crise, o apóstolo sabe se portar.
cantar de forma digna, serena, de forma confiante, de forma alegre, falar de alegria, sentindo alegria, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na escassez, mesmo na fome, mesmo no abatimento, mesmo em situações adversas. O coração do humilde servo do Senhor sabe se manter de forma equilibrada. Mesmo as coisas não dando certo, mesmo as coisas se apertando, mesmo a despensa se diminuindo, mesmo as contas se aglomerando, mesmo as notícias vindo, mesmo tudo ao redor dizendo o contrário, o coração do humilde servo do Senhor consegue se manter de forma equilibrada, de forma serena, de forma alegre, mesmo em momentos de pandemia, eu posso acrescentar, mesmo em momentos de disputas ideológicas, eu posso também acrescentar, o coração do humilde servo do Senhor, ele se mantém sereno, tanto em momentos de abatimento, como em momentos de abundância. Nossa fé precisa ser provada com a despensa cheia, mas a nossa fé precisa igualmente ser provada com a despensa vazia. A nossa fé precisa ser provada quando as contas estão, aleluia, pagas, e também quando elas estão se acumulando. Nossa fé precisa ser provada tanto em momentos em que eu tenho a abundância, como nos momentos em que eu tenho escassez. A nossa fé precisa ser provada para a gente manter equilíbrio, tanto na situação de alto, como na situação de baixo, tanto na situação favorável, quanto na situação desfavorável. A nossa fé precisa ser provada. A pergunta que se faz é: como, meu Deus do céu, que Paulo conseguia essa serenidade? Como que Paulo conseguia ter esse equilíbrio, falar de alegria em dias tão terríveis, falar de regozijo em dias tão turbulentos? Como que ele conseguia? A resposta é fácil. Ele estava instruído. Ele estava... O que é instruído? Ele tinha aprendido. E quando ele fala, eu aprendi, em tudo estou instruído, significa que ele aprendeu, que significa que antes ele não sabia, significa que é uma coisa que ele passou a lidar e aprendeu. A palavra instruído traz esse ensinamento. Não é uma coisa que nasceu dele. Ele não nasceu assim. Pelo contrário, ele era Saulo. Quem lembra, sabe. Ele era Saulo. Ele aprendeu a ser assim. Ele aprendeu a se portar assim. A ter essa serenidade, a ter esse equilíbrio, tanto na abundância quanto na fome. Ele foi instruído. E qual é o segredo disso? O humilde servo do Senhor pode perguntar: como, pastor, eu posso falar de alegria com a despensa vazia? Como, pastor, que eu posso falar de confiança? Como eu posso falar de serenidade, de paz em meio à guerra? Como eu posso falar desse regozijo em meio à pandemia batendo em minhas portas? Minha ovelha Joyce me mandou as mensagens ontem falando que o bombeiro passou na rua dela, porque na rua dela teve um caso de coronavírus, na rua dela. A pandemia chegando cada vez mais perto, meu Deus do céu. Como eu posso falar de regozijo com a pandemia chegando tão perto? Aí Paulo coloca o segredo disso. Qual é o segredo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o segredo. O segredo é que todas as coisas, sejam elas as abundâncias, sejam elas as escassez, todas elas, ele pode, naquele que o fortalece. Meu Deus, olha esse texto, o jeito que ele é construído. Ele pode passar por tudo isso em Deus, naquele, ou seja, em Deus, em Cristo Senhor e Deus. Ele pode tudo isso em Deus,
que o fortalece. Ou seja, no momento de escassez, a tendência do nosso coração é se abater, é se entristecer, é nossas forças diminuírem. Mas ele passa isso com Deus. Ele passa isso em Deus. E o que acontece? Deus o fortalece. E seu ânimo volta. E sua paz volta. E sua alegria volta. Não é que ele fica alheio a esses sentimentos. Não é que ele fica, ele não tem um peito de mármore. Não é isso. As notícias nos abatem. As situações tendem a nos desanimar. Mas se você passar isso com Deus, esse Deus te fortalece. Esse Deus te dá força, te devolve as forças, renova as suas forças. Oh, meu amado, estamos em dias de crise, de quarentena, em dias que mudamos o nosso ritmo, a nossa rotina, sentimos saudade de pessoas, saudade do nosso dia a dia. Que nada disso possa te abater. E ainda que esses sentimentos de tristeza batem no seu coração, esteja em Deus, esteja com Cristo de Deus, que na Bíblia é chamado de homem de dores. Esteja com esse Cristo de Deus, que Ele que te fortalece, é Ele que te dá força, é Ele que te anima. E se você sente a presença de Deus agora, é porque Ele está te dando força agora. E se você acordou abatido, se você não teve uma noite boa, e você sente algo agora, é o próprio Deus te fortalecendo agora mesmo. É Deus que te fortalece, não é o homem, não é quando tudo passar, não é quando o coronavírus ir embora, não é quando o governo falar o que você quer, não é nada disso que vai te trazer paz, não é nada disso que vai te trazer força. O que vai te trazer paz e força é o Cristo de Deus, é o Senhor. E Ele está aí agora, Ele está aqui agora, porque aqui nós somos 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele se faz presente, Ele se faz presente em nosso meio, fortalecendo. Aonde tiver um coração aberto agora, seja fortalecido, seja renovado, seja revigorado, tenha suas forças devolvidas. Se a pandemia tentou arrancar suas forças, se as notícias, se os embates, se a dispensa, se as contas, se as preocupações tentaram arrancar suas forças, em Cristo você é fortalecido agora. Em Cristo você é renovado agora. Aí você pode dizer em alto e bom som: eu sei estar abatido, eu sei também ter abundância. Oh glória! Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero mais uma vez fazer uma última